inócua no sentido de limitar, porque vai estar na mão do usuário dentro da sua residência, da sua propriedade. Então, essa questão de desperdício, ela bate direto na questão da cultura do desperdício da água. Um país em que sempre houve em abundância todos os recursos, e a gente tem culturalmente, digamos, isso aí dentro do nosso modo de ser, porque como temos muito, então podemos desperdiçar. Então, rapidamente, este equívoco está ficando muito claro de que não pode ser assim. Com relação a fugas em geral, eu comentei que a falta de aporte de recursos da órbita federal tem sido assim uma causa muito forte, né? Com base na explicação das consequências que estamos sofrendo. É preciso entender também que as autarquias e as empresas de saneamento precisam melhorar bastante a eficiência com que operam. Isso também tem que ser levado em consideração. É difícil admitir que essas empresas, a grosso modo, operem com eficiência de 60%, entre 50% e 60%. É bom esclarecer bem o porquê dessa eficiência. A ineficiência, ou a falta, que falta para fechar os 100%, diz respeito a dois aspectos. A perda de água pela fuga, chamada perda física, nos vazamentos domésticos, nos vazamentos públicos das redes de distribuição, nos sistemas em geral. A perda física, que é da ordem de 20%. De cada 10 litros de água potabilizada e tratada e agregado o valor que se distribui à sociedade, é de se esperar, a grosso modo, nas regiões metropolitanas, que 2 a 3 litros dessa água não cheguem ao destino. Há a perda financeira, que é o fato das ligações clandestinas, das ligações de cunho social, né, de caráter social, com causas que estão bem longe daqui, e que talvez não caiba no momento o porquê dessa distribuição e fornecimento de água sem contrapartida. Então é uma água não faturada. Não faturada. Então essa água não faturada representa uma ineficiência de ordem administrativa. Então que se entenda que a eficiência citada de 60%, ela tem aí os 20% que faltam de perdas físicas, de perda de fugas de água, citando uma delas a que foi comentada, e também as perdas financeiras. É preciso que, a par de um esforço federal que se torna, digamos, indispensável nos dias de hoje, que também se veja a questão da eficiência e da eficácia com que as empresas operam. No segundo aspecto, que dizia respeito, me escapou a segunda pergunta. A necessidade de uma reeducação da população sobre a importância da água. A questão do uso... As pessoas pagam e têm direito a... O argumento que eu utilizava, de sujeito, a gente anda pelas ruas da cidade, observa pessoas lavando os passeios públicos com um jato de água, uma mangueira com um jato de água potável, a conhecida vassoura hidráulica, né? Então, isso representa um desperdício. E observando o comportamento das pessoas, nota-se que não é tanto uma coisa deliberada, mas é uma coisa introspecta, cultural, problemática, que vem do proprietário, do usuário, do dono, se for a empregada doméstica ou se for o próprio proprietário. Tem que haver essa conscientização que não se pode ter esse tipo. E o argumento de que paga e pode usar é extremamente equivocado. Aqui eu chamo a iminente possibilidade aí de implantação da cobrança pelo uso da água do ambiente. E isso está como instrumento de gestão, instrumento econômico de gestão das águas no país, também no Estado, já há modelos desenvolvidos. E penso eu que não vamos escapar como único meio de racionalização do uso da água a cobrança pelo uso da água. Só há um detalhe. Essa cobrança, seja qual for o modelo utilizado, qual for o meio que se pratique, deve ser justa, tá? Deve tratar os consumidores, os usuários, de forma equitativa, não confundir com igualdade, no sentido que é preciso tratar de forma diferente os que se comportam diferente, aí que está o princípio da justiça, tratar de forma diferente o que apresenta um comportamento inadequado. Então, esse tem que ser gravado, tá? E proporcional. Proporcional ao uso, mas não apenas pagar mais porque gasta mais. Pagar taxas unitárias, não pelo volume. Haverá, digamos assim, um gravamento pela quantidade de água que foi utilizada, mas principalmente o custo unitário da água. Ali é que reside uma necessidade de um cuidado muito mais intenso com relação à especificação do que deverá
constituir o custo unitário, a taxa de uso. Essa deverá ser estabelecida em função da eficiência com que o usuário usa a água do ambiente. Então, o parâmetro, o fiel da balança, o norteador de uma possível cobrança pelo uso da água, que deve estar concentrada na taxa unitária, deve decorrer da eficiência de modelos que levem em conta a eficiência com que o usuário usa a água. O irrigante que usa uma taxa de irrigação, que é o dobro do seu lindeiro, com a mesma área, ele tem que pagar pelo excesso do consumo, mas principalmente ser gravado no valor unitário, para que ele trate de implementar os meios que levariam ao aumento da eficiência e, mais ainda, ele tem na sua mão a capacidade de formar o preço da água que ele usa, na medida em que, através da melhoria da eficiência, ele reduz a possível taxa de cobrança que vem, que tem que ser entendida como uma contribuição financeira, que tem por objetivo, e legalmente estabelecido pela política nacional e estadual, que deva ser aplicada na própria bacia hidrográfica, para evitar desvio de recursos, né, controlada e, digamos assim, monitorada pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia. A política está muito bem estruturada. E, ao tocar no que paga e paga, se ele paga, ele usa da maneira que quiser, isto só se resolve com a insistente cultura do não desperdício e depois com a aplicação dos instrumentos de gestão, que no meu entendimento são 2, embora a política cite 5 em alguns casos e 4 em outros. Eu vejo 2 instrumentos de gestão. A outorga pelo direito de uso, que é o direito de usar, que pode ser retirado, ou minimizado, ou aumentado. E na sequência, digamos, a cobrança pelo uso da água. Não vejo outro caminho que não seja para disciplinar e acabar com esta postura que foi tão bem colocada pelo que acompanha, né? Que diz respeito, então, a isso que é tão comum e que tanto se vê. Eu pago e ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho uma piscina na cobertura, a água é condominial, todos pagam e se divide pela área construída, e eu encho e troco a água da minha piscina toda semana no verão, e eu pago e está barato. Então, esta cultura tem que ser eliminada. No caso da piscina que eu usei como figura, basta colocar medição individualizada, por maiores que sejam as contestações com relação à dificuldade que isso possa trazer de colocar 20, 30 hidrômetros dentro de um condomínio em que haja uma grande piscina do cara que tem a cobertura. Medir individualmente. Em São Paulo já estão fazendo isso, né? Em São Paulo, que é a nossa locomotiva e continua a ser, acabaram de aprovar efetivamente a cobrança pelo uso da água, está institucionalizada e regulamentada, e lá a obrigatoriedade já nas novas obras de reservatório para acúmulo de água das chuvas e também a medição individualizada do consumo d'água. Esse é um primeiro passo. Não quer dizer que o desperdício não continue, porque resta o argumento de que eu pago e eu sigo usando, e aí com mais motivo porque agora estão tentando me enquadrar. Tá? Me perdoem formar este teatro com relação ao assunto, mas é da condição humana e é da cultura brasileira. Né? Mas acho muito interessante o senhor ter ressaltado aqui, né, que nós não somos consumidores de água, nós somos usuários, né, que nós recolhemos a água e depois devolvemos à natureza. E aí, dentro dessa sua maneira de fazer as figuras, eu estava imaginando assim, se nós reduzíssemos essa questão para uma residência, seria semelhante a nós usarmos a água da torneira para lavar a louça, e depois recolhermos num balde a água suja com os detritos e derramarmos na caixa d'água, né? Aquele resíduo estamos devolvendo para o mesmo lugar que depois vamos novamente reutilizar a água, né? O que nós fizemos com os nossos efluentes, né? Eles vão de volta para os mananciais. Como uma pequena parcela só deles que passa pelo tratamento, muitos deles vão direto até o manancial, que depois é recolhida a água. Até tem algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul em que o ponto de captação está logo abaixo do ponto onde é jogado o esgoto da cidade, né? Então, essa lógica, assim, então, de devolver aos mananciais
Essa é a única maneira ou existem outras alternativas? Como é que se pode... Parece meio ilógico isso, né? É bastante ilógico, porque é resultado de uma cultura completamente equivocada, e ela vem da época em que nós tínhamos em grande abundância os nossos mananciais, que agora começam a escassear. Eu tenho para mim que uma solução muito interessante seria, na visão local de cada comunidade, ou de cada empresa, ou de cada companhia de saneamento, ou de qualquer cidade, a obrigatoriedade de que o lançamento dos despejos da cidade sempre fosse feito na água mais nobre, na água amontante, rio acima. E obrigando a comunidade local a captar água abaixo do ponto onde são lançados os seus esgotos. Então nós teríamos aí uma solução interna que seria uma atitude bastante, eu acho que adequada. Em Porto Alegre já há essa situação, em alguns pontos em que se tem despejos por canais, tipo Arroio Dilúvio, Cavalhada, Guarujá, e captações que ficam em certas épocas a jusante, e depois, dependendo do regime hidrodinâmico do nosso lago, que é bastante peculiar, as águas fluem num sentido, depois num outro momento estão fluindo no outro, estão circulando aqui, lá do outro lado fluindo de outra maneira. Já há essa situação. Talvez justifique, ou explique, justificando nunca, explique o quadro que está configurado. Basicamente isso. Com relação ao fato de uso e consumo, se fala correntemente no consumo da água. Nós usamos a água. Se pode, assim, num raciocínio imediato, dizer que uma fábrica de refrigerantes que use o insumo água, que esteja consumindo água para, depois de um tratamento complementar, produzir um refrigerante, uma bebida, seja ela qual for, né? Mas, na realidade, esse refrigerante chega ao consumidor do refrigerante, que vai usar a água, e essa água vai fluir pelos sistemas de esgotos sanitários aos mananciais. Uma parte é perdida nas redes de esgoto por infiltrações de toda a ordem, né? Então, uma parcela, que essa parcela deve estar crescendo em função da busca de novas fontes de água, que não apenas as autarquias que distribuem, e há locais em que os esgotos representam uma vazão, uma quantidade de líquido superior à quantidade que é captada nos mananciais. Diadema, Santo André, São Caetano e São Paulo, as indústrias montadoras automobilísticas, elas têm captações próprias de água. E é comum ajudarem o município no abastecimento de água, não é nada irregular. Então se vê muitas vezes que os volumes de esgoto superam os volumes de captação de água, numa situação aí que se agrava sobremaneira. Com relação à reutilização, ao reuso da água, já é a realidade em países como o Japão, em países onde há escassez de água disponível. Então, é muito comum o uso da primeira lavagem da máquina de lavar roupa, que é uma quantidade de água respeitável, né? Que a segunda lavagem de polimento seja usada como primeira lavagem da lavagem seguinte. Aqui se joga a água da primeira lavagem fora, depois se joga a água da segunda e da terceira, sejam elas quantas forem. A cada vez que se utiliza a máquina de lavar roupa, o efluente é jogado diretamente, lançado nos mananciais como água residuária, né? Então, a reutilização da água do chuveiro, dos lavatórios, para fins de utilização na descarga sanitária, isso é a realidade. Como também bacias sanitárias mais eficientes, que utilizam volumes de água. Aqui cabe também comentar essa coisa arcaica de dar destino aos esgotos domésticos ainda através da diluição de uma grande quantidade da água. E isso vem da Idade Média, né? Que nada mudou. Nós só temos agora um ambiente mais agradável, perfumado, em que a nossa ação se resume na pressão de uma válvula fluxível para que ocorra descarga. O ambiente está todo muito agradável, só que ali termina o nosso problema e começa o problema da sociedade, à medida em que esses esgotos fluem para os mananciais, para os canais e, na sequência, para o nosso manancial maior. Agora, as empresas, na medida em que haja uma conscientização maior da população, em uma presença, em um esclarecimento maior dessa necessidade, os fabricantes de imediato verão aí uma vantagem competitiva, na medida em que começam a oferecer equipamentos também mais econômicos, mais seguros, torneiras que não vazem ou que custem muito mais a vazar. Então vejam que está na mão da sociedade também essa possibilidade de induzir ou de motivar fornecedores a que nos vendam equipamentos. E por decorrência, havendo esses equipamentos que funcionam,